Salve players! Gold aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas informações que são muito importantes de como você ter um bom desempenho em um torneio grande de card game, tanto seja eventos especiais, tanto seja regional, tá? Isso adaptando ao seu estilo de jogo, porque como todo mundo sabe, tem mais de um estilo de jogo em card game. Eu vim trazer para vocês esse assunto. Então, se você gosta do meu conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tô com a meta de atingir 500 inscritos esse ano e eu vou atingir essa meta com a ajuda de vocês, então se inscreva que vai ajudar esse canal a crescer cada vez mais, beleza? Bom galera, como todos sabem, né, quem joga card game, a pessoa tem que se adaptar a um estilo de jogo, né? E geralmente existem três tipos de estilos de jogo ou de baralho, né, que você monta para você estar jogando qualquer tipo de card game, tá? Você tem decks agros, que são decks mais agressivos, e então eles tendem a bater mais, né, a causar mais dano no oponente. Você tem decks mid-range, que ele puxa um pouco para estratégias, para combos, ele é um pouco agro, mas puxa também um pouquinho para o controle. E os decks de controle, que você faz full combo, controlando em mesa, adversário, vida. Aí vai depender muito do card game, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos de card games que eu jogo hoje, que é o Dragon Ball Super Fusion World, o Gundam Card Game e o Vanguard, né? Essa questão de você escolher um estilo de jogo, isso é um padrão para qualquer card game, tá? Então, tanto você pode jogar Yu-Gi-Oh!, você vai ter esses três tipos de deck. Você vai jogar o Magic, você tem esses três tipos de deck. Você vai jogar Pokémon, por exemplo, você tem esses três estilos de deck. Então, essas mecânicas, elas fazem parte dos card games em geral. Então, independente do jogo que você for competir, você vai se adaptar a um desses estilos de jogo para você poder estar se aprimorando ali e tal, e estar competindo em eventos maiores, né? Eu, particularmente, eu sempre joguei com decks agro, né? E sempre joguei com decks mid-range. Apesar que no Gundam, eu tô preferindo mais decks mid-range, né? No Dragon Ball e no Vanguard, eu já fui pro decks... Eu já prefiro decks mais agro mesmo, tá? Agora, falando dessa questão de eventos, como que você consegue ir bem no seu estilo de jogo? Ah, Gold, eu jogo controle, mas o deck de controle no jogo X que eu jogo não vai tão bem. Então eu tenho que jogar de agro, mas eu não me adapto ao agro. Ou então eu gosto de um deck mid-range, mas esse deck também não vai bem no formato. O que que eu faço? Como que você pode me ajudar para mim poder ter um bom desempenho, né? A grande sacada para você ir bem em torneios é a quantidade que você estuda o formato e o metacall, né? Porque muitas vezes, por mais que tenham os decks Tier S, que são os decks mais fortes do formato, a pessoa não consegue se adaptar àquele deck específico, né? Então ela prefere escolher um estilo de jogo dela, mesmo que tenha ali um deck Tier 1, um deck Tier 2, mas ela consegue ali, se ela fazer da forma certa, ela consegue ter um bom desempenho. Por que eu falo isso? Porque eu, particularmente, eu não jogo de deck meta. Eu só jogo de deck meta se eu realmente gosto do deck. Que nem, por exemplo, no Gundam, eu tô jogando agora de Gundam Wing. Eu já joguei de Gundam Wing antes e ele era meta. Agora ele não tá mais tão meta. Ele não é, digamos assim, um Tier S absoluto por conta da terceira coleção. Mas ele ainda é um deck muito forte, né? Por que que eu não jogo de Tier S? Pra mim jogar com Tier S tem que ser um deck bem específico. Porque eu não gosto de jogar Mirror Match. Só que isso é uma particularidade minha. Eu não gosto de jogar Mirror Match. Agora, se você não se importa de montar o Tier S, porque você quer ganhar, você quer ter as premiações, aí é particular de cada um. Mas digamos que você seja uma pessoa igual eu, que você não gosta de jogar de Tier S, ou você não gosta de jogar com um deck X, porque esse deck não vai com o tipo de mecânica que você gosta, só que você quer ter um bom desempenho com o seu baralho. Qual que é o grande segredo? Os estudos. Então, por que que eu falo isso? Quando você pega um card game e estuda o metacall dele, a chance de você ir bem em um torneio, ela é muito alta. Porque quando você estuda e você analisa quais decks estão no meta, você vai analisar aquele deck, você vai ver como aquele deck funciona. Seria bom até você jogar com aquele deck, porque você aprende as mecânicas dele e vê quais tipos de fórmulas você tem para bater naquele deck. Que nem, por exemplo, eu joguei 2 regionais no ano passado. Eu joguei o de Dragon Ball Fusion World e eu joguei o de Gundam Card Game. Antes de jogar os regionais, eu joguei a Liga Fest, né? E eu ganhei um mensal na Meruuru. O mensal que eu ganhei na Meruuru, eu ganhei de Goku Daima. Não era um deck Tier S do Dragon Ball. Com o mesmo deck, só que com algumas cartas novas das coleções que saíram. Eu fiz top 4 na Liga Fest com o mesmo deck e fui pro regional, porque eu tava confiante.
tinha estudado meta, tudo, ali sabia qual eram as fraquezas do meu deck. Porém, no regional saiu uma coleção Power Clipada, que foi a Mangá, Booster 01, né? E por conta dessa Mangá, 2 decks que tiveram Power Clip absurdo dominaram o meta, que foi o Cell Majin Buu. Tanto que no regional muitas pessoas jogaram com o Cell Majin Buu por ser os decks mais fortes. E aí por conta disso, como eu não joguei com nenhum dos dois, eu optei ir de Daima, eu fiquei 2-5, eu só ganhei 2 partidas e perdi 5. Só que eu peguei 4 Majin Buu seguidos e peguei um Cell, que foi o Cell do grande lote aí, né? Meu amigo da comunidade de Dragon Ball. Como eu e o lote a gente treina bastante, então a gente sempre ficava empatado. Só que no regional ele acabou levando, né, de Cell, porque o Cell tinha uma mecânica muito absurda, né? Agora ele tomou lista recentemente, mas ainda assim é um deck muito forte. Salve Players Gold aqui trazendo uma grande novidade para vocês. Agora eu tô com parceria com a Nemesis TCG, mais uma loja aí que tá trazendo Ganda Card Game para todo mundo, que tá com um precinho bem bacana com as cartas. E você colocando meu cupom GOLD5, você vai ter 5% de desconto na sua compra nesse site, beleza? Recomendo, super confiável. Vou deixar aqui para vocês um pouquinho de como está o layout do site, tá bem bonito, bem bacana, tá bom? Coloca o meu cupom, faça suas compras e vamos aproveitar com as próximas coleções de Ganda Card Game. No regional de Ganda, eu fiz a mesma coisa, eu tava jogando com um baralho branco e azul, que é o Strike Ten. Gostei muito do estilo de jogo do deck, né? Ganhei ali alguns semanais com ele, tava confiante, joguei o New Type com ele, fiquei 3-2 no New Type, fui pro regional. E no regional, ele não era Tier S, ele era ali entre Tier 1 a Tier 2, né? Foi um deck que pegou alguns resultados lá fora, né? Eu vou deixar na tela para vocês darem uma olhadinha, as colocações que esse deck pegou, né? Ali na GD01. E eu fiquei 5-3 no regional. O regional foram 8 rodadas, foram 256 pessoas, o Dragon Ball foi 108, né? Trouxe bastante conteúdo no canal, inclusive, sobre o regional para vocês. Vou deixar o card aqui em cima para vocês estarem acompanhando. No final das contas, deu bom. Eu fiquei 5-3 no regional, ganhei 5, perdi 3, aí perdi ali no detalhe, foram jogos bem pegados. E eu peguei top 64 no regional, então minha colocação foi boa. Mas por que eu consegui tanto em ambos os card games um resultado bom, sem ter um deck Tier S? Porque ambos os decks que eu joguei são mid-range, que é uma mecânica, que é um estilo de jogo, né, que eu gosto bastante. E são decks que eu me adaptei ao formato, né? Que você consegue ali colocar cartas que você consegue tequear para responder a resposta de algum deck específico. Muitas vezes a lista que você monta também influencia a forma que você joga. Então tudo isso acaba garantindo que você tenha um bom resultado com o deck, independente se ele é Tier S ou não. Mas claro, como você não está jogando com um deck que ele é top tier, exige muito mais do player de você estudar e ver como aquele deck funciona de uma forma geral, né? Porque quando você joga com um baralho que ele não é top tier, o seu esforço tem que ser muito maior. Então, como que você estuda para você deixar esse deck bom e jogável e ter resultado com ele? Você tem que ver de quais decks ele ganha e quais decks ele perde. Você tem que estudar o metacall e ver quais decks estão topando além do seu. Você tem que ver se você consegue se adaptar 100% ao estilo do deck. Então você tem que ler as cartas, você tem que entender o que as cartas fazem. Você tem que entender as respostas daquele deck para você poder ter um bom desempenho, né? Para você não ficar frustrado, montar o deck que você gosta, ir para um semanal, né? E perder todos os jogos, que pode acontecer também, tá? Mas isso daí é normal, porque é questão de adaptação, tanto de local, de formato e de meta, tá? E da mesma forma que você monta um deck que ele não é top tier, mas pode ser que o jogo tenha uma lista e os outros decks caiam, o seu deck pode subir porque pela consistência dele, ele acaba tendo um desempenho melhor do que os outros decks que estão no formato. Então também acontece isso. Agora, quando você joga com um deck Tier S, aí é mais fácil porque o deck, em questão de mecânica, ele é mais forte, isso é natural, tá? Porque o deck ele é feito para ser o deck mais forte do formato, só que você tem que se adaptar a algumas situações, porque qualquer deck tem bad match, né? Mesmo que seja uma porcentagem baixa da bad match, acaba tendo, né? E você tem que enfrentar muitas mirror matches, então você tem que jogar muitos decks espelhados, às vezes a lista parecida, às vezes pouca coisa de diferença, e aí é nas mirror matches que você tem que se adaptar para tentar levar, porque se o cara também tiver uma bagagem de card game, tiver experiência, ele com o Tier S, com certeza ele também vai ter um bom desempenho. E aí quando for jogar a Mirror, aí vai ser quem tiver o melhor desempenho e as melhores estratégias mesmo sendo o mesmo baralho. Então você consegue ali estar se adaptando tanto o formato agro, né, com deck agro, um controle ou um mid-range, tá? E cada jogo, o formato muda de acordo com as coleções. Que nem o Gundam, como por exemplo hoje, o formato dele é mais agro.
né? Porque saiu suporte para alguns decks específicos e esses decks específicos dominaram o meta. Então o meta hoje do Gundam, ele é um meta mais agressivo. São decks que batem bastante, descem bichinhos pequenos na mesa. Então se você for em um torneio, no mínimo de 2 a 3 ali decks água, você vai pegar, porque é o meta call atual hoje do Gundam. No Dragon Ball, você tem ali decks bem diferenciados, né, por conta da última banlist que teve no Cell e no Majin Buu, só que muitos decks ali puxam para o mid-range. Então se você for num torneio, você vai pegar bastante Piccolo, que é um deck de controle, você vai pegar decks de mid-range, como por exemplo o Vegeta Amarelo, você vai pegar ali decks, alguns deckzinhos agro, mas nem tanto, como por exemplo Caulifla, que é um deck agro, você vai pegar um Giblet, que é um deck agro, um Goku Namek. Então, como vocês podem ver, depende muito de como está o metacal. E aí, através disso, se você estudar esse dedicar, você consegue ver quais decks tem ali uma certa vantagem, você vai se adaptar àquele deck, que esse deck vai ser da forma que você gosta de jogar, tanto controle, mid-range ou agro, e você vai ter um bom desempenho. Outro conselho que eu dou para vocês é a constância de você estar jogando card game. Então, quanto mais você jogar durante os semanais ou em casa, online, você manter ali uma frequência do jogo em si, melhor vai ser o seu desempenho quando você for para um torneio, tanto um semanal, tanto um evento grande, né? Porque você já vai ter ali, estar se adaptado, você vai estar adaptado ao seu baralho, né? Então você vai conhecer suas estratégias 100% e você vai conseguir ali ter um bom resultado, né, durante a partida. Então, galera, tudo isso que eu falei para vocês influencia quando você vai para um torneio grande. E no torneio grande, por mais que você seja difícil por questão de nervosismo, ter muitas pessoas, que nem os Ultimate Battles de Dragon Ball, sempre passa de 10 pessoas. Os New Type Challenge de Gundam sempre lota, que é o máximo de vagas, que é 32 vagas. Regional, você vai enfrentar mais, você vai em um torneio que tem mais de 100 pessoas, como Dragon Ball, que passou de 100, Gundam passou de 200, então tudo isso influencia. Então, o que eu aconselho nisso? Um dia antes você tenta relaxar, não mexe nas cartas, tenta ter um dia tranquilo, tenta dormir bem um dia antes para você acordar preparado e ir pro regional. Porque eu fiz isso e deu super certo, não fiquei nervoso, joguei tranquilo, consegui jogar todas as rodadas, mesmo ganhando ou perdendo ali, né? Mas eu não tive aquele nervosismo, aquela fobia, né? De você, nossa, é um evento grande e tal. Então é o que eu aconselho para vocês também estarem fazendo, né? Para estar participando desses eventos maiores, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês. Falando aqui um pouquinho da minha experiência, né? Nos card games. E passando para vocês algumas dicas para vocês estarem se adaptando e jogando no metacal do card game de vocês. Então, o grande segredo é escolher o deck que você se adapta, escolher o deck que você melhor tem adaptação, estudar sobre o metacal, e se não for meta, você tem que treinar mais, se dedicar um pouquinho mais para você poder ter um bom resultado. Bom, galera, esse foi o vídeo. Gold ficando por aqui. Tchau, tchau a todos. Obrigado por assistirem o vídeo e até mais. Valeu, fui!